Obrigado, Mona. Eu quero desejar um bom dia, em especial ao meu amigo Akira, presidente do Repacificar e autor do e-book Pais e Filhos e os conflitos familiares que reverberam na escola. Assim também como a nossa mediadora, Runa, e as demais participantes, a Cleonice e a Cirlei, e ainda o que nos ouvem pelo YouTube. Né? Agradecendo a oportunidade, eu quero parabenizar a todos pela qualidade do debate, especialmente com a fala do nosso mais que preparado amigo Akira, e eu espero complementar com um pouco da nossa experiência, sobretudo através do Rotary. E aí, Runa e Akira, eu peço licença para explanar um pouco acerca do trabalho do Rotary, de forma breve, para que assim eu possa fazer a nossa consideração sobre o e-book. Tá? O Rotary Internacional, para os que não conhecem, é uma associação de clubes de serviço, cujo objetivo é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários em todo o mundo. Essa associação ela foi fundada em 1905, em Chicago, e, portanto, ela já possui mais de 116 anos de existência. Aqui em Goiânia, nós possuímos e do Estado, que foi fundado em 1921, logo quase 80 anos atrás, e que possui uma relevante folha de serviços prestados à cidade. Mas antes de entrar especificamente nessa questão local, eu não posso deixar de ressaltar a pertinência desse painel com os objetivos do Rotary. Afinal, prevenção de conflitos e educação são temas muito caros à nossa instituição e fazem parte diretamente das nossas áreas de enfoque. Áreas de enfoque essas que são subsidiadas através dos projetos pela Fundação Rotária. No tocante à consolidação da paz e prevenção de conflitos, a Fundação Rotária, ela capacita os associados para atuarem na consolidação da paz e prevenção de conflitos de várias maneiras, sendo a mais conhecida delas, né, o financiamento de bolsas de estudos de pós-graduação para quem seguir carreira nesses assuntos de consolidação de paz e prevenção de conflitos. Esse programa, que desde o seu lançamento em 2002, já teve mais de 1.400, né? E que hoje tem a oportunidade de estar trabalhando em cerca de 115 países, na área educacional, policial e militar, também governos, ONGs e organizações internacionais, como a ONU e o próprio Banco Mundial. Tá? Já quanto à educação, o Rotary ele apoia programas que fortaleçam a capacidade da comunidade de oferecer educação básica e alfabetização a todos que compõem, buscando a melhoria dos resultados escolares no ensino da primeira infância, fundamental e médio, em colaboração com os administradores de escolas e ou através de escolas próprias, assim como diversas outras atividades. E como exemplo local que nós temos aqui, e que eu acredito que tenha sido até hoje o maior legado do Rotary Clube de Goiânia, nós temos a construção e a manutenção da Escola Rotary Clube de Goiânia, que foi fundada em 1962, portanto, quase 60 anos atrás, que oferece ensino básico, né, às crianças carentes, da região que até então, na época da construção, era conhecida como Vila Bandeirantes, que era uma região muito deficitária da cidade e que hoje é parte do setor leste universitário. E por essa escola nós temos orgulho de dizer que já passaram mais de 50 mil alunos. Então, realmente é um trabalho que nos orgulha bastante. E agora, diretamente ao ponto, né, mesmo fazendo questão de repassar todos esses preceitos rotários aos alunos, né, que passam pela nossa escola, nós fomos vítimas, né, de um grave e triste episódio em julho do ano passado, em 2020, com um incêndio criminoso que consumiu parte das nossas instalações e, sobretudo, o arquivo escolar, que foi completamente destruído. Após as devidas investigações,
Os responsáveis pelo incêndio foram 3, então, alunos da escola, com uma idade aproximada de 10 anos, que, em um ato de vandalismo, resolveram invadir a escola e atear fogo no prédio. Né? E aí eu faço parênteses para registrar 2 aspectos muito importantes do e-book do Akira. Né? Pois, em contato com os pais dos responsáveis pelo incêndio, o que nós pudemos ver foi um ambiente familiar completamente desajustado e que, sem uma profunda ressignificação, continuará possibilitando que situações como essa voltem a acontecer. Né? A título de exemplo, essas crianças não demonstraram qualquer sinal de arrependimento. E o mais chocante, qualquer receio dos pais ou de qualquer punição estatal. Né? Fato compreendido depois, né, pois fizemos questão de conversar com os pais dessas crianças, com a constatação do total abandono, né, físico e emocional desses garotos. Ou seja, essa ausência do respeito à autoridade dos pais, ela, nesse caso, e eu acredito que nos demais casos, ela resvala para um completo caos, né? Onde coisas desse tipo acontecem. Né? E o que nós vimos a partir daí, né, já como segundo ponto da minha observação, agora sob o comando dos poderes constituídos, em que pese o Akira tenha, inclusive, citado agora há pouco, que prefere não entrar nessa seara, né? Mas o que nós vimos aí agora sob o comando dos poderes constituídos realmente foi um modelo clássico desses anestésicos que ele cita no e-book, já que essa mediação, resolução conduzida pelos responsáveis, né, tratou unicamente, né, salvo melhor juízo, de resolver o problema do ponto de vista formal e burocrático, né, virando estatística apenas. Né? E aí, como advogado, eu posso atestar que esse caso não foi exceção, e sim regra, né, infelizmente. Né? Assim, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre esse tão importante tema e devolvo a palavra aí para as considerações do nosso palestrante. Obrigado. Gratidão imensa, meu querido amigo, meu irmão, do Fábio Fayad. Muito pertinente o que foi colocado. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns elementos, né, desse fato criminoso, né, que aconteceu junto à escola do Rotary. Fiquei muito sentido com essa questão toda também. Todo o cenário, né, que já vinha envolvendo a escola e tudo mais. E a gente vê que, como você mesmo citou, vocês conversando com a família, viram que o cenário era desestruturado. Nós passamos por isso em vários momentos. Muito antes do Repacificar, quando já venho de um histórico de trabalho social há muito tempo, em várias atividades, e desde muito novo, né, participando de trabalhos nessa seara. Em alguns momentos nós chamávamos os pais dos jovens que estavam ali dando algum tipo de trabalho, com problemas. Quando os pais chegavam, a gente percebia que os jovens estavam até bem comparado ao cenário familiar. Já teve momento em trabalho social nosso que eu fiquei assustado. Mandamos o bilhetinho para que os pais fossem. O jovem ali, pré-adolescente, na verdade, já saiu assim, tenso. Mas ele fez, olha só, ele pegou e ele entregou ainda. Só que a mãe não foi na atividade seguinte. Quando ela pegou o bilhete, já voltou com o jovem lá e já voltou apanhando dentro da atividade. Então a gente para e percebe que muitas vezes esse jovem tem sido um reflexo imediato de atos extremamente violentos no cenário familiar. E essa violência, ela não é somente física. Existe a violência emocional, que talvez seja a mais comum. E até mesmo aquelas que vêm de forma muito travestida, digamos assim. Não é aquela violência, por exemplo. Uma coisa é chegar para um jovem, gritar com ele, usar de nomes depreciativos, termos depreciativos. Outra forma de violência que acontece muito e em cenário de instabilidade emocional que está muito aflorado por conta da pandemia, ainda é mais comum.
transferência de elementos de ordem emocional. Inclusive, um termo que nós colocamos, não nesse book, mas no anterior, sobre relacionamento, que a gente chama de parentificação. O que seria a parentificação no que diz respeito a um olhar sistêmico? É quando os pais, eles direcionam para os filhos uma expectativa além daquilo que eles podem oferecer. Muito comum, por exemplo, quando, por exemplo, o pai vem a falecer, o cenário, às vezes mãe, irmãos, às vezes o cenário como um todo envolvendo os demais, espera que aquele um filho, ele venha passar a ser o homem da casa. Da mesma forma, às vezes, quando a mãe vem a falecer, espera-se que uma das filhas venha a cumprir os papéis naquela família que a mãe faria. Ou o pai ou a mãe que vem de uma dor de carência, uma dor de uma ferida emocional e transfere para os filhos esse déficit de atenção. Não naquele déficit de atenção como questão cognitiva, mas aquela carência que o pai ou a mãe passou, transfere isso para o filho ou para a filha. Então, o cenário todo nosso, ele é muito, muito mais delicado do que a gente pode imaginar. E no segundo elemento, doutor Fábio, quando fala da questão do judiciário, sem nenhum problema, eu posso comentar um pouco mais aqui contigo, quando eu mencionei lá que eu prefiro não adentrar, porque quase sempre esse cenário, ele, querendo ou não, ele afeta muito o melindre, né, de muitos mediadores, principalmente do cenário judicial. Mas, sem nenhum problema, nós dois compartilhamos desse olhar, e eu acredito que nós não podemos, eu falo por mim, também ficar me abstendo desse diálogo, porque eu acredito que todos aqueles que têm algo a contribuir, um olhar de experiência, não trazendo isso, falando agora desse ponto da mediação, no que diz respeito a uma visão bem diferente da mediação judicial, todos nós que temos algo a contribuir em termos de visão e experiência, se a gente não faz, estamos sendo omissos. Então, eu também não posso me abster, né, de tecer comentários nessa área que você trouxe de forma muito pertinente. Então, é importante, primeiro, aqueles que estão conhecendo o nosso trabalho, que estão já mais propensos a adotar essa metodologia de ressignificação. Primeira observação a nossa visão mediativa não se comunica com a mediação judicial, muito menos com a mediação judicial brasileira. Essa é a primeira grande observação. Segunda observação, a nossa mediação ela é uma ferramenta dentro de uma metodologia mais ampla. É um método dentro de uma metodologia mais abrangente de ressignificação. Isso quer dizer o quê? A mediação é uma ferramenta que nós temos, não é a única e também não é nela que nos apoiamos para resolver o cenário. Ela é uma ferramenta. E por que isso é importante? Porque o nosso objetivo aqui não é ficar trazendo a mediação como a salvadora do cenário. Ela é uma ferramenta que auxilia. Ela é talvez aquele analgésico que anestesia em um certo ponto para que a gente chegue até a dor originária. A dor originária. Mas para chegar até a dor originária, nós aplicamos a metodologia terceiro olhar, que é uma metodologia própria nossa, onde uma das ferramentas é a mediação. Muito pertinente a tua colocação, muito válida, e eu agradeço muito por ter trazido isso. E eu acredito sim, nós precisamos, né? Até eu, como eu mencionei, já estou voltando a trazer esse diálogo no que diz respeito a esclarecimentos sobre a mediação na sua concepção originária. E eu posso dizer isso com muita propriedade por ter vivenciado isso por muitos anos nos Estados Unidos, também conhecer muito o modelo japonês e que ambos se distanciam muito do que a gente trabalha no Brasil. Tá? A mediação brasileira tem a sua finalidade no seu contexto, que não se comunica com o nosso. Isso é muito importante de observar e eu agradeço por ter trazido essa observação.